Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Fabiola. Hoje nós falaremos do poder da oração. Quando nós falamos sobre ser cristão, nós entendemos que nós precisamos orar e as nossas maiores armas e ferramentas é a palavra, a oração, a entrega, a renúncia, né? E a intimidade com o Espírito Santo. E falando sobre isso, eu estava orando e o Espírito Santo me deu um entendimento. Eu sou terapeuta e eu estudo em saúde mental para ajudar pessoas, mulheres com problemas de depressão, porque eu passei pelo processo de depressão e eu sei o quanto custa estar só, não ter ninguém. Através dessa minha batalha pessoal, eu desenvolvi esses estudos para conseguir ajudar outras mulheres. E me vi dentro de um dilema muito grande, porque foquei em ajudar mulheres e o Espírito Santo me incentivou no meu coração a ajudar adolescentes. E aí, desde então, eu venho procurando ferramentas para me ajudar a entender um pouco o que acontece com os adolescentes. Porque eu fui uma pessoa, mas existem inúmeros tipos de comportamentos, temperamentos, vários tipos de pensamentos se tratando de depressão. Então, a depressão ela é uma doença, porém ela atinge de forma diferente os adolescentes. Cada um tem a sua personalidade e a depressão a depressão e a ansiedade ela atinge esse adolescente de maneiras diferentes através da sua própria personalidade. Então, eu era uma pessoa mais triste. Então, eu vivia triste, com problemas, com a minha autoestima. Vai ter adolescentes que eles gostam da sua autoestima, que eles se acham bonitos, que se sentem bem, porém, eles têm um problema de solidão. Se sentem só. Tem outros que já têm problemas com relacionamento. Então, e assim sucessivamente, a gente vai entendendo que existem inúmeras maneiras. Esse livro aqui, da Joyce Meyer, eu comprei ele ontem. Ele é para adolescentes. Tem uma parte aqui que despertou muito uma visão que eu tive esses dias. O que acontece? Lá na página 18 vai dizer que o Espírito Santo de Deus ele pode ajudar a gente na oração. E mesmo quando você não consegue encontrar as palavras certas, ou mesmo qualquer palavra, o Espírito Santo ele pode traduzir as profundezas dos seus sentimentos, da sua alma, e ele pode te ajudar. Então, o que diz aqui mais ou menos é isso aqui, que ele pode ajudar. Esses dias eu falei assim, Espírito Santo, numa oração, né? Falei, Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo, por que a mente das pessoas são tão conturbadas atualmente. Me veio o seguinte pensamento, o Espírito Santo falou que ele ajuda. Às vezes na oração vem umas palavras muito lindas, muito profundas, muito íntimas, de uma sabedoria muito grande. E provavelmente nós humanos não temos esse conhecimento, esse derramar dessa plenitude, dessa diferença de pensamentos. E eu entendi que era o Espírito Santo me dando orientação. Era o Espírito Santo falando no meu íntimo, no meu espírito. Isso é papo de intimidade, é para quem ora mesmo. Através disso, eu falei, Espírito Santo, me ensina a entender quando, por exemplo, eu vou citar aqui, né, Joyce Meyer, Augusto Cury, quando nós sentamos na mesa com essas pessoas e elas falam de comportamentos mentais, emocionais, essas várias curiosidades que o ser humano tem sobre a mente, né? Então eu falei assim, Espírito Santo, me ensina, eu quero saber, eu quero entender mais sobre isso. E ele me levou uma imagem, né? Eu não vou conseguir explicar para vocês, mas eu estava orando de olhos fechados e eu senti isso. Era como se eu estivesse vivendo isso. Eu estava no meu quarto. Então, o Senhor ele me explicou que nós não devemos saber certas coisas, mas nós temos essa curiosidade porque nós somos um ser de espírito, né? Nós temos o nosso espírito. E esse nosso espírito, ele foi criado por Deus. Nós temos certas curiosidades porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aquele que ora sabe, tem certas coisas que é o nosso espírito ansiando saber. Então, esse vazio é a falta de Deus. E a curiosidade muito intensa para saber muitas coisas além daquilo que nos cabe é o nosso espírito ansiando a vontade, a plenitude do Senhor, certo? Então, entendendo isso, eu comecei a fazer perguntas para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina como que eu devo entender a mente, como que eu devo entender as emoções, o porquê que eu tenho essa curiosidade, né? E eu pedi esse entendimento. Eu perguntei, Espírito Santo, eu sei que eu não deveria saber muitas coisas, mas eu quero tentar entender um pouco o que acontece, o que é esse anseio de saber tanto. E aí ele me explicou que tem muitas coisas, né, que são nosso, que depende do nosso espírito e é espiritual e da nossa intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós queremos saber além daquilo que nos cabe. Mas para entendermos um pouco,
ele me pediu que eu orasse pela minha mente. Não sei vocês, mas quando a gente é cristão e a gente ora e a gente entende e a gente acessa essa parte espiritual, a gente é atacado muito mentalmente. E esse livro nos fala do ataque que o adolescente ele atravessa e muitas pessoas não entendem. Eu atendo adolescentes gratuitamente. Por que muitas pessoas não entendem um adolescente? Porque elas olham pela parte do incômodo que às vezes o adolescente está irritado, aí incomoda, às vezes o adolescente fala muito palavrão, às vezes o adolescente está acessando conteúdos além do seu tempo, por permissão dos próprios pais, para que essas pessoas se mantenham, esses adolescentes se mantenham muito tempo, né, ocupados e parem de incomodar. Então muitas pessoas elas dão tudo que podem para os adolescentes para eles se manterem ocupados, para elas não terem que se responsabilizar por eles. Muitas pessoas elas estão deixando os adolescentes sem conversa. Quando eu faço atendimentos, vocês não fazem ideia o quanto eles se sentem confortáveis em conversar. Eles falam de tudo sobre tudo, todas as coisas. E muitas vezes até a raiva passa no momento da sessão. Por quê? Porque eles têm um lugar de fala. Então, e outra coisa, muito importante, que eu entendi através desse momento de oração, de intimidade. Essa busca minha está me levando a respostas. Quando nós deixamos esses adolescentes fazerem o que querem e acessarem muitas coisas além do tempo deles, acontece o crescimento além do tempo acelerado. Então, eles vão querer coisas além do tempo acelerado. Então, eles vão viver coisas além do tempo acelerado que não cabe a eles. Isso ocasiona o quê? Ansiedade. Quando eles têm tudo nas mãos rápido demais, eles não sabem controlar, o cérebro deles não está preparado para isso. Então, eles atravessam a parte de romper rápido demais e acessam a ansiedade. Então, eles ficam muito ansiosos. E quando eles ficam ansiosos, esse vazio, que é o lugar do Senhor, também fica aberto. Então, eles preenchem com muitas porcarias. Vocês já sabem o que, né? Então, eles vão buscando de tanta ansiedade, de tanto acesso gratuitamente, assim, eles vão buscando, né? E entender essas coisas, mas preenchendo de outras coisas. Porque eles não têm lugar de fala. Eles não têm lugar para perguntar. E muitas vezes eles vão perguntar algumas coisas e as pessoas não sabem responder. E eles não têm aonde conseguir essas respostas. Então eles vão se preenchendo. E chegam adultos saturados, adultos sofredores, adultos que não entendem suas emoções e ficam adultos questionadores, questionando tudo sobre todas as coisas. Muitas vezes, gente, nosso questionamento adulto vem dessa linha. Essa linha de saturação, de ansiedade, de preenchimentos de coisas que não são divinas, de preenchimentos de coisas que não são espirituais, são coisas todas humanas. Nós preenchemos esses vazios com coisas humanas, mas elas não são boas, não são agradáveis, não são de Deus. Então, o que elas vão fazer? Elas vão nos adoecer. Então, todo esse preenchimento, até conhecimento, vão nos adoecer. Não é aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor ele derrama porções. Através do momento que você vai amadurecendo, que você para de ficar, né, no leite, que você vai comendo comida espiritual sólida, que é a palavra, que é a oração, que é a intimidade, que o Espírito Santo ele vai te orientando. Então, nessa minha pergunta, nesse meu entendimento, o Espírito Santo ele me derramou assim: quando você for orar, eu vou tomar você, né, por completo na oração e vou te colocar palavras assim. Eu digo no sentido de ele me orientar nas palavras. Às vezes eu fico ali e o Senhor vai derramando palavras sobre a minha mente para que eu ore. Então, eu quero aprender dessa maneira para me ensinar os adolescentes a se blindarem, a se protegerem. Então, dentro desses momentos de oração, ele me orientou uma oração que eu achei muito poderosa, sobre: Fabiola, você ora pela sua mente, pelo seu sistema nervoso, pelas suas emoções. Protege, entenda as suas emoções, entenda a sua mente. E aí ele vai me levando a demonstração de que quem nos defende, quem nos protege é o Espírito Santo em nós. Se nós temos essa dúvida que o Espírito Santo está em nós, então pare esse momento e ore e fale: Senhor, eu não quero ter nenhuma dúvida de que eu o aceitei, de que o Senhor já permanece em mim e eu no Senhor. Que nós somos uma união aqui. Enquanto eu vivo nesse plano, nós somos uma união. Porque é isso que é aceitar o Espírito Santo. Não só ele aqui
né, na sua lateral, mas ele é aqui, no seu interno. Sendo assim, você acredita que ele não vai controlar suas emoções. Sendo assim, se você socorrer a ele, ele não vai controlar os seus pensamentos. Sendo assim, ele não vai te conduzir nas palavras. Esse é o Espírito Santo. Ele vai te conduzir a partir do momento em que você ter o seu livre-arbítrio entregue para ele. Em que você orar e falar, Senhor, eu não sei fazer por mim mesmo, não consigo, então eu vou te direcionar essa parte. Eu quero te entregar isso, porque eu quero ser um ser humano melhor. Estou falando de batalhas fortíssimas na mente, porque é o que eu mais tenho estudado, porque é o que eu mais tenho sido atacado. Não é fácil você entrar numa brecha por alguém. Não é fácil você pegar a sua vida e você orar por alguém, pegar um adolescente e tratar ele gratuitamente. Você ajudar ele gratuitamente. Se ele está passando alguma coisa espiritualmente dizendo, você é atacado. Isso é para papo cristão mesmo, né, de batalha espiritual. Então, quando nós fazemos isso, eu não entendia. Eu era muito atacada. Era doença, era dor nas costas, era isso, era desânimo, era vontade de parar com tudo. E eu não entendia, porque eu estava fazendo algo bom. Era uma doação de tempo gratuitamente para alguém. E aí, quando eu fui estudando batalha espiritual, eu fui entendendo. Isso é terrível, gente. Mas hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevem nos comentários que eu vou respondendo. E eu vou ter uma parte 2 sobre esse conteúdo, porque ele é bem extenso. Então, muitas vezes, tem coisas na mente da gente que o Espírito Santo, ele provê. Mas tem coisas na mente que nós não precisamos saber. Tem coisas que é nosso espírito querendo ser alimentado. E tem muitas coisas que é só a nossa carne mesmo que precisa vencer. Mas tudo isso, quando nós conduzimos a nossa oração ao Espírito Santo, ele vai nos revelando aquilo que nós precisamos saber. Então, a dica é, confie no Espírito Santo, tudo mais ele fará. Aos poucos, quando a sua mente estiver amadurecida, ele vai derramando conhecimento. Mas você só entenda, a mente é algo maravilhoso, mas quando você ora e rompe essas coisas, você vai entendendo que a mente é algo